Estamos aqui em mais uma live na Semana do Meio Ambiente. Hoje com a Giane Broco. Vamos falar um pouquinho sobre a biomimética e os benefícios dessa tecnologia maravilhosa. Pode nos ajudar muito aí para um desenvolvimento sustentável coerente. A gente vai receber uma profissional extremamente competente no mercado, a Giane Broco. Ela vai contar um pouquinho pra gente o que é a biomimética, quais são os benefícios e por que ela é tão importante na busca desse desenvolvimento sustentável. Essa semana, para quem não sabe, é a Semana do Meio Ambiente e o tema principal esse ano é como a ciência e a tecnologia pode nos ajudar na busca desse desenvolvimento sustentável. Eu sou super fã, acho que a tecnologia tem que andar lado a lado, sim, com a sustentabilidade. Eu já li um livro que chama Abundância, para quem quiser se aprofundar no assunto. Eu vou pegar o autor que eu não me lembro, mas é um livro muito bom, assim, que aborda esse tema, porque geralmente a gente sempre fica preocupado com essa questão da escassez, e o autor defende que não existe escassez, que a tecnologia vai ser capaz de nos salvar disso tudo. Então, para quem quiser se aprofundar mais no tema, a gente pode passar alguns livros legais mais pra frente. E hoje o nosso papo vai ser para falar sobre a biomimética, que é uma ciência maravilhosa. Bom dia, pessoal. Eu queria saber de onde vocês são, essas pessoas que estão por aqui, do Piauí, de São Paulo, Rio de Janeiro. Me contem sobre vocês. Legal, Rio. Acho interessante perguntar, né? Porque como o nosso trabalho se aplica muito no Piauí, tenho curiosidade de saber da onde vem a nossa base, assim, se é mais São Paulo, mais Piauí, Barrinha. Muito legal. Bom, acho que a Gi já entrou, eu vou aqui trazer ela para o nosso papo. Fiquem com a gente para vocês entenderem o que é a biomimética. O Piauí é um estado extremamente promissor no combate ao aquecimento global, por ser muito quente, né? Ele é considerado um laboratório natural para a comunidade internacional. Tecnologia que for aplicada no Piauí para combater o aquecimento global, ela vai dar certo em todo o mundo. Então, o Piauí, ele tá com um olhar muito bacana, assim, da comunidade internacional. Parnaíba, adoro. Bom, então vamos lá. Vou convidar aqui a Gi. Oi lá, saudades. Perfeita, obrigada. Bom, oi, minhas meninas costurando sonhos estão aqui também, obrigada. Oi, Olá, Gi, bom dia! tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Que bom estar aqui contigo, Cami. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada a você por ter topado o convite, compartilhar tanta sabedoria e tanto conhecimento com a gente por aqui. Tô super animada pro nosso papo, Gi. Eu também, Cami. Acho que vai ser super legal. E também eu fico muito animada, sabe, de escutar sobre ecossistemas como o do Piauí, como tu estava contando, que também é super biomimético, assim, quando a gente passa a analisar dessa forma. Então, que interessante tudo É isso. muito interessante, tem muitas pesquisas muito interessantes aqui para o estado do Piauí em relação ao ecossistema, né? Mas deixa eu desabilitar os comentários, porque eu tenho um pouco de dislexia, eu fico olhando, eu fico meio perdida, então deixa eu desativar, depois eu volto, tá? Os comentários para quem tiver perguntas e dúvidas. Mas, Gi, começa explicando um pouquinho quem é você, qual a sua formação, a sua especialidade, e aí a gente vai desenvolvendo ao longo da conversa a questão da biomimética, trazendo ela para temas centrais, assim, onde ela pode ser aplicada. Então, vamos iniciar o papo você contando um pouquinho da sua trajetória. Ah, ótimo.
Então, Cami, para quem ainda não me conhece, eu sou a Giane, eu sou fundadora da Amazul Biomimicry, onde a gente trabalha aplicando e levando, né, para as empresas, para as lideranças, produtos, sistemas, serviços, a biomimética. Então, o que que é a biomimética, né? Porque aí parece uma palavra muito grande, muito complexa, mas vocês vão ver que vocês vão rapidinho compreender, tá? Biomimética é inovação inspirada pela natureza. Então, é isso que a gente faz. A gente aplica inovação dentro de empresas, dentro da sociedade, porém a nossa mentora, o nosso benchmark é a natureza. E uma coisa que eu sempre falo, né, Cami, que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que a gente estiver pensando. Então, quando a gente lembra disso, a gente realmente transforma o nosso olhar, transforma a nossa visão. E foi isso que aconteceu comigo há mais de 8 anos atrás, quando eu descobri a biomimética. Porque eu sou engenheira de formação, tenho mestrado em engenharia, então a minha vida ela sempre foi construída academicamente dentro de um lugar muito dentro de processos muito lineares e mecanizados, né? E eu amo engenharia, porque eu amo tecnologia. Mas aí, quando eu descobri que a natureza tem uma tecnologia super avançada e muito superior àquela que a gente conhece hoje, não tive como desver, né? Não tive como deixar de entender isso como realmente um propósito na minha vida. E aí que eu conectei a engenharia com a biomimética. Então, fui para os Estados Unidos, fiz a especialização lá. Geralmente surge essa pergunta, né? Ah, mas como é que eu posso me especializar? Tem um instituto americano e hoje na Amazul a gente também dá treinamentos e workshops em biomimética, que é essa metodologia de inovação que tem a natureza como mentora, né? A natureza no centro da tomada de decisões. Então, um pouquinho, assim, misturando um pouco da minha jornada com um pouco do que a Amazul faz, para que vocês possam rapidamente me conhecer também. Mas, de forma geral, eu sou uma pessoa bem apaixonada por pessoas e pela vida. Eu acho que isso reflete muito também no meu trabalho, sabe, Cami? Assim, que quando a gente gosta da vida, não tem como a gente não trabalhar gerando mais vida, né? E a natureza, ela cria condições propícias à vida, para gerar mais vida, né? Ela vive em abundância. Então, acredito que essa é o que eu gosto de entender como meu propósito no meu trabalho hoje. Sim, a natureza ela é a nossa mãe, ela é a mentora de tudo, né? Eu acho que eu lembro que naquela primeira reunião que a gente fez, porque a gente tá, claro que a gente tem muitos planos com o chão, com a Gi colaborando com a gente em alguns projetos, e a gente fez uma reunião e a gente falou, Cami, a natureza ela sempre foi a nossa mentora, ela sempre esteve presente na nossa vida. E a gente precisa mudar esse mindset, assim, essa mudança de pensamento, que a natureza ela tá em primeiro lugar antes de qualquer tomada de decisão, né? E eu vejo que esse assunto está crescendo muito, a questão da biomimética. Eu conheci a Gi há algum tempinho aqui em São Paulo, quando uma amiga de infância dela trabalhou comigo no DERN, e aí um dia ela me convidou para ir no evento que a Gi estava falando. E eu lembro, assim, sempre fiquei com aquilo na cabeça e eu vejo, assim, que está crescendo muito no mercado, né, Gi? Você é uma das pioneiras no Brasil em relação à biomimética, não é? Sim, Cami. Aliás, eu amo essa conexão. Quero muito agradecer a Gi, por ter feito essa ponte. Eu acredito muito nesse tipo de sinergia dos encontros. E então, a biomimética ela cresce consideravelmente conforme as pessoas vão crescendo a consciência delas da necessidade da gente não olhar só para o nosso próprio umbigo, né? Então, eu acho que assim, a gente vê um momento de uma aceleração, de uma necessidade da gente se preocupar com o macro, o que é extremamente positivo, né? E a biomédica ela entra então como essa ferramenta. Então, quando a gente fala de novas economias, né? Hoje tem muitas pessoas também, assim, né, Cami, que eu acho que só um parênteses, assim, a gente vê muito greenwashing, né, que é aquela lavagem cerebral verde, que tipo, eu sou verde, eu sou verde, eu sou verde. Uma coisa que eu sempre defendo é, a natureza é colorida, a natureza é diversa, a natureza tem todas as cores. Se você faz aquilo que você diz que faz de uma maneira coerente, consciente, tá certo. Você não precisa botar um logo verde na sua cara estampado para dizer que você é saudável, sabe? Mas a gente tem dados, né, que confirmam realmente o crescimento da biomimética e de tudo que é bioinspirado, né, de tudo que é sustentável. Então, a gente tem dados, inclusive, que até 2030,
o PIB mundial vai ser afetado em torno de 3,8 bilhões de dólares, né? Só com produtos bioinspirados. Então, a gente vê setores, principalmente setor de construção, setor de óleo e gás, setor de energia também, tendo aí um avanço considerável, tanto em termos de soluções tecnológicas mesmo, né? Quanto em termos de revisitar os seus processos para que eles se tornem mais sustentáveis, bioinspirados. E aí a gente vê muito modelo de negócios aí de diferentes áreas, olhando para essas economias circular, economia colaborativa, economia regenerativa. Então, tudo isso acelera também a biomimética como ferramenta de inovação. Porque quem já é circular, quem já é sustentável, quem já é regenerativa, quem já é colaborativa? A natureza. Exato. Então, assim, não tem por que a gente olhar para outro lugar ou usar alguma outra metodologia que não tem a natureza como mentora, como medida, como modelo, se a gente quer, no final do dia, chegar nesse lugar, né? A gente quer esse modelo de negócio que é regenerativo, que é sustentável, que é consciente, que é colaborativo. Então, é por isso que a gente vai colocar a natureza como o centro, como a nossa grande inspiração. E é isso, sim, aí a gente vê isso crescendo consideravelmente, isso me deixa extremamente feliz, assim, né? E vai desde hábitos pequenos, né, Cami? A gente tá falando muito de empresas, de algo grande, mas acho que cada um de nós também tá tomando maior consciência, né, do que que a gente pode fazer também para ser parte da mudança que a gente quer ver no mundo, né? Parar de terceirizar, né, Cami? Tipo, eu acho que tu devia fazer, eu acho que o outro devia fazer. O que eu posso começar hoje fazendo? Então, até ontem eu postei um Reels, assim, falando dos filtros de café. Eu amo café, tá? Passado, coado, enfim, dependendo do estado a gente fala diferente, né? E aí, tipo, existem filtros de pano, existe filtro metálico. Por que a gente usa filtro de papel, sabe? Pra gerar mais lixo. E é uma mudança tão pequena, sabe? Mas é tão significativo. Então, acho que são nesses pontos que a gente começa a ser parte dessa mudança também, sabe? Sim, porque essa questão macro, ela é linda, né? Mas até chegar nessa questão macro são muitos anos, muito trabalho, muitos estudos. E até ia te perguntar sobre isso. Como conectar essa sabedoria da natureza em questões micro, assim, tipo, o que eu posso começar fazendo hoje? Porque eu sei que é muito clichê falar sobre isso. Como ser mais sustentável, como gerar menos impacto. Só que eu acho importante a gente sempre lembrar que o Brasil é um país extremamente grande, com diferentes grupos sociais. O que funciona para uma capital, um centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, não funciona, por exemplo, na Barrinha, que é um povoado extremamente pequeno, totalmente desassistido em relação ao lixo, né? E, enfim, não só na Barrinha, como várias vilas de pescadores, comunidades ribeirinhas. Como que a gente consegue aplicar? Porque, assim, a Barrinha tem um problema muito sério de lixo, assim, é muito sério mesmo. A gente não tem coleta seletiva, tem muito lixo no chão que vem com o vento, que vem com a maré, que muitos turistas deixam na cidade, o lixo. Então, assim, é muito difícil a gente começar a pensar no macro sem antes, ali na pontinha, trazer essa reeducação, como que acontece. Então, assim, o que eu devo fazer? Trazendo para uma perspectiva de cidade grande, e não sei se você vai conseguir essa dúvida assim minha, de uma comunidade pequena. Assim, como que você acha que a gente pode resolver um problema dessa magnitude num lugar desassistido? Então, Cami, eu acho que a gente tem sempre que ter muito essa consciência do local que a gente está. Inclusive, um dos princípios da vida, que são os princípios da natureza, que é o que a gente, na Amazon, chama de ISO da natureza, que é o que a gente usa para validar os projetos, né? Onde a gente aplica biomimética e inovação consciente. Um desses princípios se chama estar localmente atento e responsivo. E por que isso? Esses princípios da vida, eles são relacionados aos princípios da natureza, aos organismos que existem no longo prazo. Então, de forma geral, os organismos que existem no longo prazo realizam mais de 90% desses princípios. Por isso que a gente, querendo uma empresa, uma sociedade que dure no longo prazo, sem destruir o ecossistema e a própria sociedade, ela precisa se comportar dessa mesma forma, olhando para os princípios da vida. Então, esse princípio especificamente, que fala de estar responsivo, ele reverbera muito na tua pergunta.
Ai, meu Deus, cachorros aqui. Quem que é o fecha a porta aí, por favor? Desculpa, gente. Então, assim, a gente, quanto mais a gente tiver consciência do lugar que a gente está, dos recursos que a gente tem nesse lugar, do ecossistema que esse lugar está. Não adianta eu estar falando de um lugar sertão, querendo aplicar uma solução de um lugar que é úmido. Então, vai funcionar a solução, não é da mesma forma que vai se comportar. Então, quando a gente fala dessas comunidades, eu acho que é importante trazer, primeiramente, o que a gente pode fazer hoje, quais recursos que a gente tem hoje, qual ecossistema que a gente está inserido, qual a consciência das pessoas nesse lugar. E a partir daí a gente começa a traçar e entender ações possíveis. Eu acho que às vezes a gente se separa muito da sustentabilidade porque a gente traça metas que não são responsivas ao local e aos organismos que fazem parte desse sistema. E aí parece muito difícil, aí parece muito distante, sabe? Então, se cada um, por exemplo, você falou não tem a coleta, né? Agora eu tô pensando aqui, sei lá, vamos continuar separando lixo mesmo assim, sabe? Vamos continuar. Claro, eu não conheço o processo, não estive lá, então eu tô realmente criando uma situação muito hipotética aqui, né? Mas assim, vamos separar o lixo, vamos talvez organizar uma lixeira de alguma forma, ou várias, onde a gente vai ter essa separação. Vamos conversar com o governo para dizer, a gente já está tomando ações, será que vocês não têm como apoiar isso de alguma forma? Mas para isso a gente vai ter que fazer a comunidade entender isso também. E assim por diante, assim, sempre vai exigir uma educação das pessoas. Eu acho que é isso que às vezes a gente não está preparado para fazer, sabe? Porque a gente quer falar de sustentabilidade, a gente quer falar de mudança, mas a gente poucas vezes está preocupado em capacitar as pessoas para que elas possam se responsabilizar pelas ações que elas têm para serem mais sustentáveis, sabe? Então, assim, a nossa compreensão do mundo, que estamos inseridos que somos parte de modelos de empresas, de trocas, onde fica muito óbvio que é ser sustentável, ele não é um modelo padrão, né? A gente está falando aí, que nem você comentou, né? De pessoas que têm pouco acesso ou nenhum acesso à educação. E aí tem sim algum tipo de limite de compreensão do que pode fazer. Então a gente precisa ter um pouco de paciência nesse sentido, né? A gente tem um país que é muito diverso, que é muito rico. E aí usar isso ao nosso favor, né? Não deixar que talvez justamente a diversidade no sentido de pessoas prejudique a diversidade que a gente tem de sabedoria natural, sabe? Então acho que da gente ir encontrando aí É algo muito cultural também, né? Uma vez eu fiz uma reunião assim com o Ayrton Krenak, que eu quase morri, né? Na hora que eu liguei meu celular, ele estava ali. Ele é um grande ídolo da minha vida, assim, ele é uma pessoa incrível. E aí eu falei para ele, falei assim, nossa, essa questão do lixo me incomoda muito em comunidades pequenas, em povoados pequenos. Aí ele falou assim, Camila, mas isso é muito cultural, porque os povos originários, desde que o mundo existe, eles comem uma coisinha aqui na árvore, eles pegam uma frutinha aqui, pegam outra ali, e eles jogam no chão, porque assim, é circular ali. Quando não existia industrialização, ele comia ali a bananinha dele, jogava no chão e aí ia se decompor naturalmente. Aí veio a industrialização, que é ótimo, tá? Não sou contra, eu acho que assim, vivemos num mundo capitalista, não tem como a gente negar isso, mas eu acredito que a gente possa andar junto com o desenvolvimento sustentável e o capitalismo com certeza, né? Porque recurso não falta, financeiro. E aí ele falou assim, do nada veio a industrialização, trouxe plástico, trouxe isopor, trouxe um monte de lixo, que eles nunca foram ensinados que aquilo não poderia jogar no chão. Eles simplesmente, a industrialização entrou nessas comunidades, o consumo, o desejo de consumo entrou nessas comunidades e ninguém nunca ensinou que ele não poderia comer a bolacha e jogar no chão. Então, por isso que eles continuam jogando. Ele falou assim, então é muito cultural, isso é muito enraizado. E voltando a essa questão de sistemas que a gente vive, né, que a gente vem vivenciando, quando a gente lá era os homens da caverna, o sinônimo de poder era força. Se você não tinha força, você não tinha nada, né? Naquela época lá dos homens das cavernas, que, enfim, bem no início da humanidade. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a economia precisava de um boom, né?
Então veio toda essa questão do capitalismo, e se você não tiver, o poder era sinônimo de dinheiro. Se você não tivesse dinheiro, você não era ninguém. E hoje eu acho que a gente está nesse sistema ainda, mas a gente está caminhando para um sistema que, se você, o sinônimo de poder para esse sistema é empatia e consciência. Se você não tiver empatia e consciência, você não vai a lugar nenhum. É claro que você pode ir, né? Mas enfim, a gente está nessa mudança e eu acredito que essa questão devagar, pequenos passos, vamos olhar para nós como indivíduos, como um agente, né? O que a gente pode fazer pelo lugar que habitamos. Eu tive um papo com a Larissa Colombo, a última live, ela falando muito dessa questão da localidade, o tanto que é importante a gente entender aonde estamos, para assim a gente conseguir preservar e cuidar, né? Então, é muito importante esse olhar individual, para assim a gente pensar no coletivo. Então, acho que essa questão cultural também é muito grande no Brasil. O Brasil é um país multicultural, com muita diferença de regiões, assim, com culturas totalmente diferentes. Você vai para o Nordeste, que é totalmente diferente. Ah, por exemplo, a Piauí, culturalmente falando, é completamente diferente da Bahia em ritmo musical. É completamente diferente. Está no Nordeste, então numa região, nessa região existem diferenças culturais muito fortes. Aí o Sul é completamente diferente do Norte, que é completamente diferente do Sudeste. Então, acho que entender essa localidade é muito importante para isso, né, Gi? É essencial, Cami. A gente não pode querer que o peixe voe, né? Então, assim, a gente se frustra às vezes porque a gente quer que o peixe, alguém que não voa, voe. Né? Então, eu sempre gosto de fazer essa metáforazinha, que ela é bem clichê, mas acho que ela é bem compreensível, fácil de compreender. Se eu explorar o melhor do peixe, deixando ele nadar, ele vai ser maravilhoso. Se eu botar o peixe em cima da árvore e dizer para ele voar, ele nunca vai conseguir fazer o que eu idealizei que ele fizesse, por exemplo, né? Então tá aí também essa questão de respeitar a diversidade cultural que a gente tem, né? Uhum. Os organismos naturais, eles são muito inteligentes no que se trata de cumprir com as suas funções no mundo, né? A abelha não tenta ser borboleta, a borboleta não tenta ser leão, o peixe não tenta ser pássaro, e cada um vai cumprindo a sua função, contribuindo para todo o sistema. Então, todo mundo ganha, né, no final do dia, porque todo mundo foi lá e exerceu a sua função, entendendo que a sua função é importante para o todo. E aí, tratando do lixo, a gente entende também que na natureza não existe lixo, né? O lixo, ele é um erro de design humano, porque todos os designs naturais, eles são sustentáveis, eles são regenerativos, eles são circulares. Então, mais uma vez, né? Por que talvez a gente está produzindo tanto lixo? Ah, os nossos ancestrais sabiam muito bem utilizar a natureza, aprender com a natureza. Mas a gente passou por uma revolução industrial que também eu amo, como você falou, né? Eu gosto muito. Não é à toa que eu estudei engenharia e que eu trabalho muito com esse lado também. A gente nem estaria falando por meio de telas conectadas a tantas pessoas. Exato. Se não fosse isso. O que a gente precisa entender é que a gente não é binário, não é ou um ou outro. Sim. A gente pode ter tecnologia e natureza, e inovação, e diversidade, e consciência. Quando a gente bota o E, aí abre-se um mundo de possibilidades, né? E essa é a potência que a gente tem hoje para transformar os nossos negócios e a nossa sociedade e as nossas lideranças, né? Então, acho que isso também é muito bacana. E aí vai ser uma consequência. O lixo se torna uma consequência, porque aquilo que a gente faz, a gente usa menos materiais que não são circulares e regenerativos, então a gente começa também a produzir menos lixo, sabe? Então a gente começa a se aproximar de novo desses povos originários, utilizando a nosso favor os nossos processos industriais, as nossas tecnologias, né? Inclusive, a gente está aqui falando sobre isso. É uma forma de usar a tecnologia a favor de algo que pode trazer mais consciência e que a consequência pode ser, de fato, gerar menos lixo e assim por diante, sabe? Então, é muito legal quando a gente pensa sistemicamente, sabe? Sim. E essa é uma pergunta que eu queria te falar também. Por que esse olhar é tão urgente, assim? Eu acho que é legal, porque tem gente que não sabe o que é regenerar, enfim. Então, eu acho legal explicar o que é essa questão da regeneração, assim,
explicar bem claro, assim, uma linguagem bem simples e o porquê que esse olhar ele é tão importante nessa época, que não é só nessa época, mas futuramente, nisso tudo que a gente está vivendo. É urgente porque a gente está falando da nossa sobrevivência, né, Cami? A gente tem uma tendência a nos colocarmos como a espécie mais inteligente, mais importante. Só que a gente esquece que, beleza, nós somos importantes. Mas assim, a gente não existe sozinho, a gente não tem como sobreviver sem as árvores, a gente não tem como sobreviver sem os organismos naturais, sem os alimentos, sem nada disso. Então, sem a luz solar. Então, assim, nós somos importantes, mas nós não somos os mais importantes. Então, é aquietar um pouco a nossa inteligência, aquietar um pouco o nosso ego e ser mais como as crianças, sabe? Que se colocam nesse lugar de aprendiz mesmo. E nesse lugar de admiração quando olha para alguma coisa e quer aprender. Tipo, ai, como é que a formiga carrega uma folha que é maior do que ela? Por que que... Como que faz para chover? Por que que esse rio hoje ele tá mais baixo do que ontem? Sabe? Por que que essa folha ela é mais áspera do que a outra? Tipo, a gente parou de perguntar. Porque a gente acha que a gente já sabe tudo. A gente acha que a gente não precisa mais olhar pro lado, sabe? Porque nós somos super poderosos. Então, esse olhar é urgente porque a gente tá... Ao fazer esse olhar egoísta, a gente deixou de se preocupar com o nosso entorno. Só que a gente não sobrevive sem o nosso entorno, né? A gente fala sempre... Porque o mico-leão-dourado entrou em extinção. A onça pintada entrou em extinção. Meu Deus, coitada da onça, coitado do mico, coitado da árvore. Gente, quem entra em extinção e nunca mais tem volta somos nós, eventualmente, né? Quem existe nós. Porque os organismos naturais, os outros organismos naturais, de forma geral, eles sempre vão encontrar maneiras de continuar existindo. A natureza, ela é muito sábia, né? Na forma de evoluir para sobreviver. Mas a nossa espécie não está preparada para evoluir. Então, né? Então essa consciência ela é muito importante também, né? Nem que seja desse olhar egoísta do tipo, tá, eu quero continuar existindo no longo prazo, assim, meus futuros descendentes. Então, assim, eu preciso me preocupar com o que eu tô fazendo hoje, sabe? Então essa chamada ela é importante, ela é urgente, ela já está sendo urgente, né? Porque a gente já vê aí muitos lugares, é que a gente vive num lugar que é muito abençoado, né? O Brasil, de forma geral, tem muitos recursos naturais. Então, a gente tem água, de forma geral, tá, gente? Eu sei que a gente tem escassez de água tratada, de coisas assim. Eu tô falando realmente dentro de um cenário, assim, geral, tá? Gente, de forma geral, no Brasil, a gente tem água, a gente tem sol, a gente tem planta e nasce, né? Tipo, tem os alimentos, tem as punks, que eu acho incrível, que é outra coisa que é pouco explorada, sabe? Tipo assim, que nem alface. Gente, alface não é brasileira, sabe? A capuchinha é. E tem mais. E tem mais benefícios para a saúde, inclusive, do que o alface. Só que ninguém fala sobre isso, sabe? As escolas, tipo, dá em qualquer lugar se tu plantar, mas as pessoas querem plantar alface, porque, tipo, é um negócio europeu. A gente tem muito isso ainda da colonização. Então, a gente também precisa olhar mais para o nosso lar, sabe? Porque é nosso e usar isso de uma maneira positiva e se apropriar desses recursos naturais de uma maneira que beneficie a todos nós, sabe? Então, esse olhar, ele é urgente por tudo isso, porque daqui a pouco a gente, destruindo os nossos ecossistemas, a gente colapsa a nossa sociedade. Então, a gente precisa pensar nisso. Aquecimento global... Ah, mas é 0,00. Tá, talvez nós aqui, com 30, 40 anos, agora não vamos ser afetados. Mas quem tá nascendo hoje, como é que vai ser? Vai viver de ar-condicionado? Sabe? Vai viver em enchentes loucas ou totalmente sem água, sabe? Porque a gente entra nos extremos quando a gente fala... Quando a gente não cuida dos nossos organismos naturais, né? Dos nossos ecossistemas. E aí, trazendo para essa questão do regenerativo, por que a gente fala que na natureza não existe lixo, né? Porque, assim, tudo na natureza vira matéria-prima. Tudo na natureza volta para o sistema, retroalimenta o sistema. Então, inclusive, por exemplo, a folha que cai da árvore, a fruta que cai da árvore, entra no solo, vira adubo ou alimenta outro organismo, né? E aí esse organismo ele vai
retroalimentar esse solo, ele vai virar alimento para outro organismo e assim por diante. Então você vê que nada sobra, nada se perde, tudo se transforma. Então na natureza é isso, essa questão regenerativa, essa questão de se transformar em algo, né? Então quando eu uso um bioplástico ou uma embalagem que é comestível, uma embalagem que tem uma decomposição de 1 semana, 20 dias, e eu posso enterrá-la na terra, porque ela vira adubo, eu estou falando de economia regenerativa. Quando eu falo de economia circular, eu falo sobre voltar para o sistema. Então, ele não necessariamente vai se decompor, né? O regenerar está em se decompor, está em se transformar em outra coisa mais biológica mesmo, tá? Quando a gente fala de circularidade, claro que a economia regenerativa, ela é circular, mas a circularidade, ela pode ser só a reciclagem, por exemplo, né? Eu não... A garrafa PET reciclável, em vez de eu jogar ela num aterro, no lixo, eu volto para esse... agora me fugiu o nome, mas para essas usinas de reciclagem, né? Para ela volte, para ela continuar sendo utilizada, para que eu não precise produzir mais um plástico, sabe? Então, é isso. A reciclagem tem mais a ver com a circularidade e a economia regenerativa tem a ver com algo mais biológico mesmo, tá? E colaborativo é o que a gente fala muito, né, Cami? É mais acesso e menos posse das coisas. Então, colaboração é o Airbnb, é o Uber, são os escritórios compartilhados. Isso é colaborativo, né? Por exemplo, agora tem também, até entrando para esse mundo da moda, né? A gente tem muitas coisas da aluguel de bolsas, aluguel de roupas. Então, tudo isso é economia colaborativa. Não estou entrando no detalhe do se é realmente sustentável, que está sendo comprado. Eu não quero entrar nesse ponto. Eu estou falando só para que entenda-se o que é. Colaboração é mais acesso e menos posse. Não preciso ter algo, comprar algo para que eu tenha acesso a isso. E a regeneração, já expliquei, como é que é outra? E a circular também. Então, essas são... Sim, é muito interessante. Agora, trazendo uma dúvida, assim, trazendo para... A gente consegue regenerar ecossistemas através dessas tecnologias? Por exemplo, na casa, arquitetura, que eu estou lendo bastante sobre a biomimética na arquitetura. É capaz da gente regenerar um ecossistema ali em algum lugar X através da biomimética aplicada na construção dessa casa? Sim. Boa, Cami. A biomimética ela pode ser aplicada tanto na parte de materiais para construir essa casa, quanto na parte de sistemas de ventilação, sistemas de aquecimento. Então, tudo isso a gente pode perguntar, né? Como a natureza filtra água, como a natureza mantém temperatura ambiente agradável, como a natureza constrói, como a natureza produz integridade e assim por diante. Agora, dá para a gente olhar para isso e também criar sistemicamente, né, o lugar para essa casa estar, de forma que ele seja mais sustentável, de forma que ele seja mais regenerativo? Sim, a gente também pode perguntar para a biomimética como que a natureza faz isso. Então, o grande segredo é olhar como a natureza faz, perguntar para ela e trazer isso para aplicação prática. A natureza tem resposta para tudo, tá? Ela... É a gente que precisa aprender a fazer as perguntas certas para ela. Aí a gente encontra as respostas que a gente precisa. Então, para ilustrar toda essa nossa conversa hoje, a gente pergunta para a natureza. A Gi consegue traduzir através da biomimética esse estudo, essa ciência maravilhosa que ela estuda, que ela tem muita propriedade há muitos anos fazendo isso. E ela traz para um olhar de empresa, o que você quer aplicar na sua casa, no seu produto. Me dá mais exemplos, Gi, eu acho legal a gente trazer esses exemplos, porque muita gente não sabe o que é e fica um pouco confuso. Então, acho legal a gente ilustrar com exemplos. Sim, trazendo por exemplo, para a arquitetura, né, que tu trouxeste, né, que é um dos lugares hoje que a gente mais vê, assim, a biomimética aplicada. A gente fala muito de bioarquitetura, arquitetura biomimética. Inclusive, tem lives que eu falei com a Vogue, a gente até saiu na última Vogue de abril, falando justamente sobre a biomimética aplicada à construção civil, aplicada à arquitetura, né? Então, a gente vai desde aí
ambientes internos, como a parte mesmo de construção, de toda a indústria da construção civil, que é mais externa. Um exemplo bem legal que eu acho da arquitetura é o shopping do Zimbábue, né? Que ele é inspirado nas tubulações de ar dos cupinzeiros. Então, imaginei um shopping que não tem ar-condicionado. No Zimbábue, que é na África, que é super quente. Então, existe. E ele foi inspirado nas tubulações dos cupinzeiros. Porque os cupinzeiros, mesmo estando no deserto, com 40 graus, eles se mantêm numa temperatura ambiente de 24, 25 graus. Então, como que eles fazem isso? Com as tubulações internas de ar. Usando isso, aprendendo, né, como que a natureza faz isso, a gente pode botar, inclusive, em shopping sem ar-condicionado. É bizarro. A sabedoria da natureza, assim, juro. É fantástico. É fantástico. Nossa, deve ser a coisa mais incrível do mundo, tudo isso. Quando você começa a mergulhar nisso, assim, é tão impactante, é tão, assim, te coloca num lugar de tanta humildade que tu entende, putz, a gente tem muito para aprender. E ao mesmo tempo te dá um senso de responsabilidade depois que você entende isso, que é tipo, cara, a gente pode fazer diferente. E não é um sonho, sabe? Não é algo distante, não é uma alucinação coletiva. É um fato, é uma metodologia, é algo que é possível, sabe? Outro que é super conhecido é o trem-bala do Japão, que ele é o trem mais rápido do mundo e poucas pessoas sabem que ele só é o trem mais rápido do mundo. Ele só pode ficar no meio de uma cidade por causa que ele foi inspirado no bico do martim pescador, que é um pássaro. Ai, não acredito! E você sabe que na Barrinha tem muito martim pescador. Que lindo! Tem muitos, muitos, muitos. Então, para quem conhece o martim pescador como você, Cami, vai entender que o martim, quando ele vai fazer a pesca dele, né, a caça dele, ele tem um mergulho muito profundo, mas muito preciso, e ele não faz barulho. Então, o peixe não foge na hora que ele vai capturar esse peixe. E aí foi pensando nisso que os cientistas, a água e o ar se comportam fisicamente, né? Daí é um pouquinho mais complexo, mas fisicamente se comportam da mesma forma, basicamente da mesma forma. E aí, o que esses engenheiros japoneses estavam pensando? Putz, a gente precisa de algo que não quebre a barreira do ar e que não diminui a velocidade. Porque quebrando a barreira do ar significa que ele faz muito ruído e ele perde velocidade. Se a gente está falando do trem mais rápido do mundo colocado no meio de uma cidade, ele não pode ser barulhento e ele não pode perder velocidade, porque ele é o mais rápido do mundo. Então, olhando para o martim pescador, eles entenderam que a anatomia do bico dele é que fazia com que ele não tivesse resistência do ar e ao contrário, ele usasse essa velocidade dele, aumentando ela conforme ele ia acelerando, para capturar a presa, por causa dessa anatomia. Então, eles reproduziram isso no trem-bala do Japão. E aplicaram, claro, conceitos naturais, né? Então, hoje o trem-bala do Japão é o mais rápido do mundo, só que ele ganhou outras coisas, do tipo, ele não só não é barulhento, como tá no meio da cidade, como consome menos energia por causa disso, sabe? Então, assim, o que é legal de quando a gente olha para a natureza para inspirar as nossas soluções é que a gente geralmente encontra resultados sistêmicos, né? Que a gente nunca vai, tipo assim, eu só quero que ele não quebre a barreira do ar e não faça barulho. Quando eu vejo, eu já estou consumindo menos energia, eu já estou aumentando minha velocidade. Tipo, eu vou agregando, sabe, soluções positivas para o meu projeto. Então, é sobre isso, sabe? Isso que é legal, assim, que a natureza ela nunca vai fazer algo que é só que é pontual o resultado. Sempre é sistêmico. Sim. E isso é tão incrível também de quando a gente traz isso para os nossos projetos e para as nossas lideranças, né? E daí, trazendo para as lideranças, acho que é legal trazer algo que é menos, assim, tecnologia, produto, né? A gente fala também de inteligência coletiva, Cami. Então, assim, hoje a gente tem como super-organismos que a gente se inspira quando a gente fala de bioliderança, a gente tem os super-organismos. E os super-organismos são geralmente os insetos, tá? Que é tipo abelha, formiga. E aí a gente olha para elas, que se comportam de uma maneira tão incrível em comunidade, e a gente traz isso para as nossas lideranças, para o nosso dia a dia também. Então, é super bacana de falar sobre isso, porque o que é inteligência coletiva? O que é estigmergia? A gente está falando de autonomia, a gente está falando de autogestão, a gente está falando de comunicação indireta.
A gente não precisa necessariamente de um chefe dentro dessas organizações naturais mandando o que cada um tem que fazer. Cada um exerce a sua função porque sabe que todo mundo vai sair beneficiado. Então, essa consciência de você ter uma comunicação indireta, de você ter uma inteligência coletiva que no final o resultado acontece de uma forma que funciona para todo mundo. De ter essa gestão, essa autonomia, né, na forma de gerir aquilo que vai fazer, no tempo que vai fazer, é algo que a gente começa a trazer também para dentro dos nossos sistemas como lideranças, né, como time. E é muito bonito de ver também essa transformação, tá? Então, assim, a gente também logo mais vai falar, até trazendo, se alguém gostar, né? A gente tem os cursos de biomimética mesmo, o curso de biomimética online. A gente também faz o curso para quem tiver interesse, né? Aplicado essencialmente para a necessidade. E a gente vai ter uma novidade, que vai ser a Semana da Bioliderança, que aí é mais aplicável aí para todo mundo. E a gente vai trazer novidades. Então fiquem atentos aí, a gente vai abrir um pouco mais sobre isso. É algo que a gente não encontra nem no Google, tá, Cami? Então, hoje eu falo, joga no Google. Se jogar a bioliderança no Google, não vai encontrar. Então a gente está trazendo isso realmente como algo bem inovador também para a capacitação das pessoas. Meu, é muito incrível. Assim, eu tô chocada com a história do trem-bala, assim. E você vê essa questão da sabedoria, até a sabedoria ancestral dos povos originários, que eu sempre falo muito ali pro pessoal da Barrinha. É a coisa mais rica do mundo, esses saberes. O seu Carlos, o Carlinhos, que é o meu vizinho, que tem um viveiro de ostras. Eu sento para conversar com ele, assim, juro, eu falo, o Carlinhos, ele é um patrimônio cultural do Piauí. Porque a sabedoria dele é uma coisa tão incrível. E é essa sabedoria local, essa sabedoria da natureza. Então, é muito valioso isso, gente. A gente unir toda essa sabedoria que a gente tem muito para aprender com a tecnologia, assim. Eu tô, assim, simplesmente chocada com essa história do trem-bala do Martim Pescador, porque eu sou apaixonada nesse pássaro no canto dele. E uma amiga minha acabou de ter um bebê que ele chama Martim. E eu chamo ele de Martim Pescador. E ninguém entende porque eu chamo ele de Martim Pescador. E eu fiquei assim, adorei essa história. Então, é uma prova do tanto que nós, seres humanos, temos muito a aprender. Eu acho que fica essa reflexão de tipo, cada um no seu momento, sem apontar o dedo, sem ficar falando mal, que eu faço isso, que eu faço aquilo, você não faz. Estamos todos aqui para aprender. Eu acho que o objetivo do Chão também é muito esse, sabe? Estamos aprendendo constantemente. A gente é uma empresa muito pequena, que a gente está dando passo, uma empresa pequena com grande propósito, que a gente está dando esses passos pequenos em busca de um desenvolvimento sustentável, coerente com o que a gente acredita, regenerativo como a gente acredita. E isso não se consegue sozinho, isso não se consegue rápido. Então, acho que essa colaboratividade, essa união nesses pequenos locais é muito importante para a gente ir em busca de um bem em comum, né? Porque, assim, estamos todos no mesmo barco. Então, se vai fazer bem para mim, vai fazer bem para você. Então, acho que a gente ter esse olhar de colaboratividade, de união, acho que isso é muito importante. Na minha trajetória com a moda sustentável, a gente sempre foi muito colaborativo. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei no mercado aqui em São Paulo, porque as pessoas sempre foram muito colaborativas comigo. E o DEM deu muito certo por isso. Porque a gente propunha essa colaboratividade, esse coletivo, sempre junto. Quando eu montei um espaço que a Gi trabalhou comigo lá, eram várias marcas em busca de um movimento mais consciente na moda. E então acho que é sobre isso, sabe? É sobre essa união, é sobre parar de ficar apontando o dedo, falando que eu sou melhor, que eu não sou. Tá todo mundo no mesmo barco, gente. Tá todo mundo no mesmo barco. E se der mal, der ruim para um, vai dar ruim para todo mundo. Mas a questão das crianças também, né? As crianças, para mim, são os maiores agentes de transformação. A criançada do Chãozinho, eles ficam... a gente fez uma atividade uma vez de pegar a garrafa PET, a Gabi, que foi voluntária, ela saiu com as crianças para pegar a garrafa PET e eles montaram os brinquedos com a garrafa PET. E aí o Ismael virou e falou assim, gente, eu não acredito que dá para fazer esse tanto de coisa com a garrafa PET. Então, assim, a gente educar esses seres de luz, porque eles, com certeza, vão ser, assim, a maior mudança que a gente pode propor em tudo que a gente faz. Então, por isso que eu sempre falo, invistam nas crianças, escutem as crianças, que eles são os nossos maiores agentes, né? Eles são, a gente diz hoje que essas gerações que estão nascendo agora, né, Cami, são os nativos ecológicos.
Então, eles já nascem muito mais conscientes do que as nossas últimas gerações. A gente tá falando aí de geração Z, millennials, assim. Eles têm muito essa consciência da ecologia, né? Então, a gente vê hoje os millennials falando, por exemplo, que 70% deles, inclusive, optaria por ganhar menos, mas trabalhar em empresas que tenham responsabilidade social e ambiental. Então, são dados bem consideráveis. A gente vê essa geração, essas crianças, né? Agora, assim, entrando nessa adolescência, já muito mais conscientes nesse sentido ambiental e social. E isso é muito importante. A gente não pode ignorar isso, sabe? A gente tem que usar isso realmente a nosso favor. E aí eu acho que cabe a humildade que a gente tem que ter para olhar para a natureza como fonte de inspiração, né? Como mentora. É a mesma humildade que a gente vai ter que ter para começar a aprender também com esses nativos ecológicos, sabe? Então, acho que uma conversa com a outra, assim. E uma coisa que eu sempre falava, logo que eu comecei assim, a falar de biomimética, eu sempre dizia assim: eu vou contar para vocês uma coisa que os nossos ancestrais sabiam muito bem. Que a natureza pensou nisso primeiro, que a natureza tem todas as respostas, que a natureza tem todos os recursos, né? Então a gente acabou esquecendo um pouco disso, mas acho que conectar de uma forma muito positiva com a ancestralidade, com essa sabedoria, é conectar com a sabedoria da Mãe Terra, né? A natureza existe há bilhões de anos, fazendo tudo que ela faz. Então, acho que é realmente a gente aquietar um pouco toda essa nossa inteligência e entender o que é o saber, né? Sabedoria e inteligência não é a mesma coisa. Então, total. É importante. E também ouvir os guardiões, né? Esses anciões que ainda mantêm esses saberes, que desde pequeno convivem na natureza. Eu acho que também é primordial esses guardiões, porque eu considero eles guardiões da natureza. Então, ouvir. O seu Carlos, ele é assim, ele tem muito ensinamento com a natureza, várias metáforas, assim, quando eu pergunto alguma coisa para ele, o Sirizinho, vai ali, vai ali. Então, tipo, é muito ouvir esses saberes desses anciões é muito importante. Eu vou abrir aqui para ativar os comentários para ver se tem alguma pergunta, porque a ideia é que a gente faça essas lives a cada uma semana, a 15 dias. Isso é uma live rápida para não ser cansativa, né? Então, nem sei que horas são agora. É 11h48. Nossa, olha, foi bastante hoje. Então, eu vou abrir, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, também o contato da Gi vai ficar aqui, para quem quiser entrar em contato com ela, conversar mais, entender sobre mais a biomimética. Eu acho que é um assunto muito legal para quem gosta. Eu super quero fazer esse curso, de depois você me fala como que funciona. E acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, que ficou aí para assistindo. Eu acho que o legal da live não é nem muita gente online. Eu acho que ela fica ali no feed e quem procura esse conhecimento é só entrar lá, clicar, vai ter as lives lá. Eu acho que isso que foi o legal dessa pandemia, né? Que a live ela veio com tanto conteúdo, essa troca, esse compartilhar saberes, que a pessoa, a hora que quer, entra no perfil e vê lá toda a conversa. Então, eu acho incrível isso. Mas quem tiver alguma dúvida, entra em contato com a Gi. Ela é uma profissional extremamente competente, pioneira no mercado brasileiro em relação à biomimética. E vale muito a pena você que está aí fazendo a sua empresa, fazendo a sua construção. Eu acho que é muito importante os empreendedores que estão chegando na barrinha ter esse olhar com a biomimética na construção da sua casa, na construção do seu empreendimento. Então, acho que vale esse cuidado por ser uma região extremamente sensível. Então, a gente tem que entender tudo isso, né, para aplicar e fazer uma obra de menor impacto possível. Então, vale super a pena. E obrigada, Gi. Sandra, estou vendo você. A Sandra é outra mulher maravilhosa, aqui, super envolvida na sustentabilidade, mãe de uma grande amiga minha. E, Gi, obrigada. Fala umas palavrinhas finais agora para a gente. Eu fico muito feliz, Cami, com a oportunidade da nossa troca. Eu acredito que é só assim realmente que a gente cresce, né? A natureza, ela funciona sempre de forma interdependente. E eu acho que isso é uma forma da gente estar interdependente, conectadas, né? Porque a gente entende que cada um que sabe um pouquinho e a gente vai trocando, a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, e você vai aprendendo, eu vou aprendendo, quem tá aqui escutando vai aprendendo, vai trazendo mais também. Então, eu acho que é isso, sabe? É esse reforço positivo que a gente precisa para que a gente continue aí transformando positivamente, né, as empresas, a sociedade, aquilo que a gente faz, as nossas lideranças, quem somos, né, como indivíduos. Então, acho que isso é sensacional. Então, quero te agradecer mais uma vez, Cami, pelo convite. Fico realmente
muito, muito, muito feliz. Espero que vocês todos tenham gostado dessa troca. E como a Cami falou, eu fico aberta para que a gente siga esses diálogos, siga conversando. No perfil da Mazul também vocês vão encontrar já vários vídeos, papos biomiméticos, vários materiais sobre biomimética. Então, para quem gostou, quer saber mais. E de forma geral também estou à disposição para a gente seguir conversando mesmo sobre tudo isso. Cami, mais uma vez, obrigada. Imagina, Gi, obrigada a você. E uma coisa legal, assim, só para finalizar, que eu acho que é mais uma provocação. Eu acho que a nossa maior ferramenta é a informação. A informação de credibilidade, com profissionais de credibilidade, com pessoas que estão fazendo acontecer há muito tempo no mercado. Então, a nossa arma mais poderosa é a informação. Então, se informem, vão lá. O perfil da Gi, da Amazon é inspirador, tem muita informação legal. Então, assim, eu acho que essa é a nossa maior arma para combater toda essa coisa de fake news, de não sei o quê, essa coisa maluca de mídia social. Então, vale a pena vocês se alimentar de informações com propriedade para formar uma opinião de credibilidade, né, Gi? Eu tô esperando você na barrinha. Não vejo a hora. Cami, amei. Eu acho que é tão importante falar sobre isso, sabe? Sobre selecionar o que a gente está consumindo. Como é importante a gente ter esse discernimento. Muito bem colocado. E tô te esperando na barrinha, hein? Eu quero conhecer o Piauí, o chão, meu Deus, eu não conheço ainda. Assim, espero que logo a gente possa estar junto. Logo. Sério, tô muito ansiosa. Eu vou amar. Vou conhecer todo mundo, conhecer o local, o ecossistema, tudo. Você vai amar, sou suspeita. Mas obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Obrigada, Gi. Obrigada, Cami. Um beijo e a gente vai se falando. Beijo, pessoal. Obrigada. Valeu, obrigada.